Olá, nós estamos aqui no Centro de Estudos em Filosofia Americana, praticamente o fato de nós termos iniciado um trabalho na internet, primeiro com o vídeo denunciando o ataque de alunos da Uniban à menina Geisa, e depois com um artigo cobrando do MEC uma determinação contra a Uniban, principalmente pelo fato de que a Uniban havia expulsado a menina, tornando a vítima culpada pelos acontecimentos. Então nós estamos aqui comemorando porque valeu a força da nossa intervenção, valeu a força da intervenção de outros que também se manifestaram e valeu a união dessas pessoas no âmbito da mídia, inclusive da mídia da pequena mídia, por exemplo, o Twitter, os bloggers e etc. Foi uma vitória da democracia, mas não basta. Por quê? Porque o problema não é um problema só de comportamento de alunos. O problema, isso eu já analisei em relação ao fascismo, utilizando a escola de Frankfurt, mas o problema é um problema de filosofia da educação e de política educacional. Quando a Uniban foi criada, o filósofo José Arthur Gianotti, então no Conselho Nacional de Educação, pediu demissão, porque ele disse que aquela universidade não poderia se transformar, aquela escola não poderia se transformar em universidade. E ele tinha razão, porque ela não cumpria os pré-requisitos para ser universidade. Esse também é o caso de uma série de outras faculdades particulares, né, que não podem nem ser centros universitários, quanto mais universidades. Elas não cumprem os pré-requisitos mínimos. Agora, a questão ainda vai mais além. Qual? É que a nossa organização educacional, a nossa filosofia da educação, digamos assim, genericamente dizendo, não é? Independente de governos, a filosofia da educação brasileira para o ensino superior falha quando nós deixamos, né, muito espaço para a universidade particular e pouco espaço para a universidade pública. Ou para, digamos assim, faculdades particulares e faculdades públicas. Por quê? Porque quando o Estado vai criar uma escola, né, de ensino superior, ele é obrigado a criar já uma universidade. Quando o particular vai criar uma escola de ensino superior, ele pode começar com uma simples faculdade. Então, há uma disparidade de inícios aí, né? Facilita-se muito o particular. Não é que eu quero dificultar o particular, mas o problema é que há uma dificuldade para o próprio Estado, né, de criar o ensino superior. Ele precisa sempre criar uma universidade. Então o particular sempre sai na frente. Agora, quando o particular sai na frente, ele tem uma cobrança de pré-requisitos muito diminuto. Às vezes o pré-requisito muito grande é burocrático, mas o pré-requisito efetivo, né, que faz com que a escola seja uma boa escola, não é cobrado. Por exemplo, a questão do ENAD. A Uniban vai mal nos ENADs e nada acontece. Esse que é o problema, nada acontece. Nesse último ENAD, uma série de faculdades, uma série de escolas foram de mal a pior. O MEC as notificou dizendo que poderia fazer uma intervenção e até fechá-las. Aí elas entraram na justiça contra o MEC e fizeram vestibular e abriram de novo. E o MEC disse que não ia recorrer. Ou seja, há aí, né, uma incompletude de legislação educacional que possibilite o Ministério da Educação a ser mais exigente com as escolas particulares, com o ensino superior. Eu digo isso por quê? Porque, ao contrário do que as pessoas dizem, no caso do ensino superior, não adianta dizer, a educação vem do berço. Não. As pessoas chegam ao ensino superior já adultas, 17, 18 anos. Agora vamos completar a educação delas. Se elas não estão acostumadas à diversidade, a universidade tem sim que não só dar instrução, como a educação, ou seja, educá-las para a diversidade. Então, nesse sentido, a universidade não é um lugar de instrução profissional, é um lugar de educação onde a instrução profissional é algo interno. Então nós não podemos pensar na universidade como uma coisa do tipo assim, não é a escola primária, não é. Mas não é um lugar onde não se educa para a cidadania. Se educa, sim, para a cidadania. Então, nesse sentido,
A nossa filosofia da educação falha quando ela não permite ao próprio MEC ter instrumentos mais efetivos de fiscalização. E com isso, nós vamos perdendo terreno para estas espeluncas, digamos assim, que abrem, fazem um vestibular, nem vestibular faz, no caso da Uniban, processo seletivo onde entra todo mundo, e você então tem essas consequências aí, né? Essas consequências onde o problema maior não eram os alunos, o problema maior era a própria direção da universidade. Quando o advogado da Uniban disse que a Geisa não foi expulsa pelo vestido, e sim pelo comportamento, ou seja, ela sempre perturbava os alunos, isto é inadmissível que um advogado da reitoria de uma Uniban fale uma coisa assim. Nenhuma moça, né, por se portar de modo bonito, de modo elegante, né, de modo atrativo, pode ser elemento de perturbação num lugar civilizado. Pode entrar ali a Gisele Bündchen exuberante, né? Todos têm que respeitar, todos têm que entender, todos têm que compreender a diversidade dos vestidos, das posturas, né? Senão daqui a pouco nós estamos a qualquer elemento de novidadeiro dentro do local, ao invés de existir, né, uma admiração ou até mesmo um espanto pacífico, vai existir esse tipo de selvageria, o que é inadmissível. Quando a reitoria expulsa a moça e ainda o advogado fala o que falou, nós estamos aí numa situação onde o MEC tinha que intervir, nós pedimos que intervisse, e o MEC disse que vai intervir, que vai fazer uma carta para a Uniban ter 10 dias para se explicar. A democracia funcionou. Nós vamos continuar atentos.